Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos nesta manhã de sábado. Mais uma vez, a oportunidade de estar trazendo a mensagem de Jesus Cristo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Enquanto temos oportunidade, temos que fazer a obra, que os fins estão chegando. Tudo está chegando ao fim. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, dê o seu joinha, faça o seu comentário e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida nesta manhã. Estou aqui exclusivamente para trazer a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que liberta, que cura e que dá salvação. E a palavra de Deus fala, próprio Jesus Cristo nos instruindo, e ele disse assim: ide por todo mundo, entregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Jesus Cristo, ele deu essa ordem. Por isso que nós fazemos o trabalho de evangelizar, de pregar a salvação, o Evangelho puro e verdadeiro, sem distorção da palavra, sem objetivo de lucro nenhum financeiro, mas realmente somente para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E que nesta manhã você possa estar com o coração aberto para receber a palavra do Senhor, porque o Evangelho de Jesus Cristo, em João 8,32, a palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. É o que eu estou fazendo aqui, para que você abra a tua mente, para que você abra o teu entendimento, para que você possa despertar de uma vida perdida, porque o homem vive perdido, o ser humano vive perdido, o ser humano vive na ilusão, o ser humano está contaminado com as coisas desse mundo. Mas quando fala de Jesus Cristo, as pessoas não dão ouvido, as pessoas não querem ouvir, porque incomoda. Mas eu estou preocupado se você fica incomodado ou não. O meu objetivo é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando ele diz conhecereis a verdade, é porque para você dá um tempo para você mesmo, para que você conheça, pelo menos para você se despertar, porque a preguiça, o comodismo tomou conta da vida de todos, e vive para lá e para cá, preocupado com sua correria, o que vai comer, o que vai beber. Mas o alimento e a água está na palavra de Deus, é fonte de água viva, é o alimento para que eu e você possa viver uma vida eterna. E a palavra de Deus, ele fala em Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É hora de arrependimento, é tempo de arrependimento, é tempo de se converter a Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai dizer também
em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque o mundo vive desse jeito, sobrecarregado, com tudo que não presta, com as imundícias. E a palavra de Deus é o que nos limpa, que nos purifica. Mas incomoda a palavra de Deus. E quando ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, é para pregar com ousadia e determinação, sem temor. E falar de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma denominação religiosa. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. E não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que seja salvo. Está em Atos 4:12. Não há salvação a não ser Jesus Cristo. Então, se eu fosse você, se despertasse e deixasse das coisas desse mundo, de tudo que te atrai, porque a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Quem domina esse mundo é o diabo. É o diabo que está no comando desse mundo. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado, para que as pessoas possam ter a chance de se libertar, de sair das garras do diabo, e se converter, e buscar Jesus Cristo enquanto é tempo. Que a morte vai chegar na tua vida. A morte vai chegar. Você vai morrer. Mas eu pergunto para você, como está a tua vida diante de Deus? Como está a tua vida? O que você tem feito para agradar a Deus? Ou você só está preocupado em encher a cara de cachaça, de bebida alcoólica, de se prostituir e viver uma vida de imundícia, de mundana? A tua preocupação é essa. É isso que te leva para a condenação e é separado de Deus. Porque tudo começou no jardim do Éden. Mas Deus criou o mundo, tudo e todas as coisas. Tudo que Deus criou. Deus fez tudo. A natureza, as aves, as árvores, os pássaros, tudo Ele fez. E se agradou de tudo. E Ele fez um jardim e ali colocou um casal, o Adão, para que cuidasse daquele jardim. E deu para ele uma esposa, para que eles pudessem cuidar do paraíso. Mas o diabo, que foi expulso do céu, e ali ele quis confrontar Deus. E começou a ter sua astúcia, suas malícias. E começou a ter seus pensamentos diabólicos. Onde convenceu a esposa de Adão a comer de um fruto que era proibido. Que Deus disse, pode comer de todos os frutos, mas esse da árvore da vida, vocês não poderão comer. E o diabo chegou até aquela mulher e disse, não, pode comer do fruto que não tem problema nenhum. É isso que o diabo anda fazendo na vida das pessoas, seduzindo aquilo que não presta, aquilo que te lva à perdição. O diabo seduziu aquela mulher para ela comer aquele fruto que Deus falou para não comer, que era proibido. Aonde veio a primeira desobediência do homem a Deus? E ela comeu daquele fruto, e o pecado entrou no mundo. O pecado contaminou toda a terra, e tudo está contaminado, tudo está perdido. Por isso que a palavra de Deus fala que esse mundo já é do maligno, esse mundo já é do diabo.
Só que as pessoas não percebem, não querem perceber, porque vivem agradando mais o diabo do que a Deus, na sua desobediência, nas suas imundícias. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo o que essa humanidade está fazendo, e não se arrepende, porque gosta de viver na imundícia, gosta de viver no pecado, aonde separa o homem de Deus. Mas Jesus Cristo, Deus, Ele saiu do seu trono, da sua glória, e se fez homem, veio nesse mundo para resgatar o homem, para dar uma nova chance. E o que Ele fez foi morrer, entregar sua vida, derramar seu sangue na cruz, derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, para que novamente nós pudéssemos ter comunhão com Deus. E Ele entregou sua vida. Por isso que Ele diz: aquele que crê em mim terá a vida eterna. Aquele que se entregar a sua vida por mim, deixar de fazer suas vontades, deixar de fazer os seus desejos carnais e voltar para Jesus Cristo. Mas o ser humano está preocupado, irmão. O ser humano está preocupado de abandonar os seus vícios, abandonar a sua idolatria. O homem não está preocupado de abandonar o mundo para servir a Deus. Está preocupado mais com as coisas mundanas dessa vida. E tudo isso aqui vai acabar. Tudo. Tudo vai acabar. Ou você não está percebendo os sinais, os acontecimentos que está por todo mundo? Doença para todo lado. A fome está chegando. O alimento vai acabar um dia. Terremoto está para todo lado. Guerra. Mas você não está preocupado com isso. Está preocupado mais com que beber, que comer, e prostituir, na bebedeira. Mas o fim está próximo. O fim está chegando. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero ler um texto aqui esta manhã para você que tem temor de Deus. Mas que você não tiver temor de Deus, você não vai estar nem aí. Se você não quer saber das coisas de Deus, você não vai dar a mínima importância. Eu também estou preocupado se você vai dar importância ou não. O meu dever é falar de Jesus Cristo. Meu dever é falar do Criador. Não é falar de homens. Não é falar de político. Não é falar de prefeito. Não é falar de vereador. Porque eles vão ter que dar conta do recado. Se vocês têm um compromisso, eles vão ter que dar conta do compromisso deles. Estou aqui para falar de Jesus Cristo, do Evangelho, que muitos não querem fazer. Muitos. Está cheio aí de homens, dizem que é homem de Deus. É todo tipo de religião. Está cheio de religião, mas ninguém se preocupa de levar o Evangelho para Jesus Cristo. Só que se preocupa com cargo. Preguiçosos. Só tem preguiçoso que não se preocupa de levar o Evangelho de Jesus Cristo, pelo menos para uma pessoa ouvir. No meio de 1000, se tiver uma que ouve e se converte, já é o suficiente. E a palavra de Deus diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 4, o título diz assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Paulo, antes tinha o nome de Saulo,
era um homem perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Era um homem que tinha um coração ruim. Era um homem que perseguia os cristãos daquela época, onde ele matava as pessoas, os cristãos. Ele prendia e fazia tudo que era contrário da vontade de Deus. Paulo era um perseguidor, mas um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo, indo para a cidade de Damasco, onde ia prender e matar cristão. Mas Jesus Cristo apareceu para ele e ele se converteu. E a partir daquele momento, Paulo começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo deixou da vida que ele levava, tinha uma vida maldosa, mas a partir daquele momento ele se converteu e começou a anunciar Jesus Cristo, o Evangelho, que é o poder de Deus. E uma das cartas, em 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho esteja encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nós, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse é o Evangelho puro de Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus. Aonde ele diz, Paulo diz, dizendo que ele saía pelo mundo inteiro, levando o Evangelho, que muitas das vezes não é fácil. Tinha um momento que Paulo se cansava, desfalecia o seu corpo, cansava a sua mente, mas a palavra de Deus fala mesmo que desfalecemos, o Evangelho tem que ser anunciado, mesmo que as pessoas não querem dar ouvido. E foi da mesma forma lá no Antigo Testamento, onde os profetas pregavam, onde Deus escolhia os profetas para anunciar a palavra de Deus. Mas o povo de Israel, povo rebelde, o povo que não queria seguir as leis de Deus, pensava mais em prostituir, idolatrar e virar as costas para Deus. Mas Deus disse para o profeta Jeremias
Jeremias, pregue, anuncia, mesmo que eles não querem ouvir, anuncia a palavra de Deus. Mesmo que eles não querem, continua anunciando o Evangelho. E Paulo, da mesma forma, o povo não quer ouvir, o povo não queria ouvir, mas ele continuava pregando o Evangelho. Ele diz, mesmo que rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Paulo pregava o Evangelho verdadeiro. Paulo pregava o arrependimento. Paulo pregava aquilo que era errado, para que o povo pudesse se converter. E ele disse que ele não tinha vergonha de pregar o Evangelho. É o que acontece hoje em dia. As pessoas têm vergonha de falar de Jesus Cristo. As pessoas não querem anunciar o Evangelho por vergonha. Mas a palavra de Deus fala, aquele que tem vergonha dele, naquele dia ele se envergonhará. Aquele grande dia, onde todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso, onde todos vão ter que se prostrar diante dele. E naquele dia, ele vai falar das tuas obras. E o que você tem feito? O que você tem feito para chegar diante de Deus e apresentar as tuas obras? Preguiçosos, evangélicos, ou qualquer religião, que devia estar aí fazendo a obra de Deus, mas tem preguiça. E Paulo diz que ele não tinha vergonha de pregar o Evangelho verdadeiro, não falsificado, nem com astúcia. Mas encorajando as pessoas a se converterem, encorajando as pessoas a voltar para Jesus Cristo. É que muitos deviam estar fazendo. Como grandes homens de Deus, foram exemplos que serviu para nós hoje. Mas está aí os preguiçosos que não querem fazer nada, só querem ficar enfiado dentro de quatro paredes, só pensam em ficar enfiado dentro de quatro paredes, achando que está fazendo a obra de Deus, e as almas morrendo por aí. E Paulo, ele diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas vivem cegas espiritualmente. O diabo tem cegado essa humanidade para que não entenda a palavra de Deus, para que nem se preocupe para entender a palavra de Deus. O diabo cegou o entendimento para que não se convertam, para que não busquem conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Que a palavra diz, nos quais o Deus deste século que cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Jesus Cristo. E o Deus desse mundo é o diabo, como eu já disse aqui. É o diabo que está aí no comando. É o diabo que está agindo na vida das pessoas. Que as pessoas só pensam naquilo que não presta, só procuram fazer aquilo que desagrada a Deus. Não estão preocupados em servir a Deus, não estão preocupados de cuidar da sua alma, do seu espírito, mas deixa os maus desejos carnais tomar conta da sua vida. E Paulo diz
Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor a Jesus Cristo. Não pregamos por dinheiro. Não estou aqui pedindo teu dinheiro. Eu não estou aqui pedindo oferta. O Senhor Jesus Cristo já me sustenta. Não estou aqui para pedir aquilo que você, muitas das vezes, entrega para esses falsos profetas, esses mentirosos, que essa humanidade gosta de mentira. Aleluia. Amém, amém. Deus abençoe. Já se vê lá. Aleluia, glória a Deus. E Paulo dizendo, o apóstolo Paulo dizendo, que nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Desde que você tem mudança de vida, desde que você receba Ele como teu Salvador, desde que você tenha Ele como teu único e suficiente Salvador. Não imagem de escultura, não Deus que não possa fazer nada por você, não objeto nenhum que vai te dar salvação, porque Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se você está pondo tua confiança em imagem de escultura, em homens mentirosos, enganadores, você está perdido. Falsos profetas que profetizam da sua carne, que não acontece nada. Mentirosos. Está cheio de falsos profetas que pregam por dinheiro, vendendo a palavra de Deus por dinheiro. É isso que mais tem. E a palavra de Deus fala para fugir desse povo, enquanto é tempo. Mas a palavra de Deus está aqui sendo pregada, sem astúcia, sem malícia e sem cobrança para você. Mas você está preocupado de ouvir a palavra de Deus? E as coisas desse mundo é o que mais te atrai. Se tivesse um aqui pregando chave de carro, apartamento, chave de casa, prosperidade, tinha um monte aqui.
querendo coisas desse mundo, mas as coisas de Deus não querem. Mas naquele dia você vai ser cobrado por rejeitar a palavra de Deus. Mas Paulo pregava, anunciava a palavra de salvação. Sem dúvida e sem medo. Nós temos que ter temor de Deus. Paulo foi um homem que sofreu, foi espancado, foi maltratado por anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo pregava, o apóstolo Paulo pregava falando dos falsos mestres, aqueles que haviam introduzido na igreja de Coríntios, e seus métodos eram enganar o povo, forçar o povo a voltar para a lei, onde ele já tinha instruído, ensinando só Jesus Cristo salva, que ele era o Salvador, denunciando o Evangelho. E os falsos mestres e falsos profetas estavam preocupados mais era de enriquecer. E não é diferente nos dias de hoje. Seduzindo o povo até fazer coisas que não prestam, a idolatrar, a se prostituir, e não está nem aí com a vida dos fiéis, do povo. Mas o que interessa é dinheiro. É dinheiro. E a palavra de Deus fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. É onde que o dinheiro faz a cabeça do ser humano. O amor é o dinheiro. Abandona as coisas de Deus por causa do dinheiro. Abandona as coisas de Deus por causa da riqueza. O dinheiro, aonde faz você se prostituir, fazer intriga. E Paulo pregava, e falando para a igreja de Coríntios, para fugir desses falsos profetas, esses mentirosos, os enganadores, que estavam querendo novamente trocar a graça de Deus por leis, por a lei do Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo, depois que ele morreu na cruz, quando ele disse está tudo consumado, ele nos livrou da condenação e do pecado. Mas desde que você segue Jesus Cristo e tem ele como teu único e suficiente Salvador, essa é a graça de Jesus Cristo, que nós não somos merecedores, mas ele pagou um preço muito caro. E o preço que ele pagou foi na cruz, onde derramou seu sangue por mim e por você, pela nossa salvação. Mas para que nós fazer o quê? Virar as costas para ele? Abandonar? E deixar de fazer as coisas que ele quer e pede? Não. É para fazer tudo aquilo que o Evangelho, que as Escrituras nos instruem. Porque aqui está o manual, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ler, meditar e viver a palavra de Deus. Somente através das Escrituras. Porque a palavra de Deus fala em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidei dela ter vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu pergunto para você, você já leu pelo menos um versículo da Bíblia hoje? Você está preocupado com o quê? Com o dia da manhã? Você nem sabe se você vai acordar?
E se você morrer hoje, como está a tua vida? Diante de Deus, o que você anda fazendo para que você possa ser salvo? Porque a Bíblia diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, aonde que é a fé das pessoas, ela é como uma semente que brota e pode frutificar. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você está preocupado com o quê? Mas com as coisas mudando? E deixa de ouvir a palavra de Deus? Porque Jesus Cristo, Ele deu uma instrução em Romanos 10:14. Pois como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não viram? E como virão se não há quem pregue? Por isso que Deus escolheu os seus filhos, separou, preparou e enviou pelo mundo para pregar o Evangelho da salvação. Como virão se não há quem pregue? E essa é a minha preocupação, para você ouvir a mensagem de Jesus Cristo, para que você possa entender o plano de Deus na tua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que Jesus fez. Morreu naquela cruz. Deus entregou seu Filho para morrer por mim e por você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai acabar. Todos vão morrer. Mas a Bíblia diz que todos vão ressuscitar. Todos vão ter que prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos. Para prestar a conta. Tudo que você fez e está fazendo, vai ter que prestar conta naquele dia. A não ser que você se arrependa dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, para que Ele possa perdoar, para que você possa ter a vida eterna. Porque vai existir a vida eterna, tanto para quem se perde, tanto para quem é salvo. Mas a questão é, para onde vai a alma? Para onde vai tua alma? Porque os salvos vão morar eternamente com Deus, mas os perdidos serão condenados. É o que a Bíblia diz. Os perdidos serão condenados. Aleluia, glória a Deus. E a condenação é esta. É o que a Bíblia fala. Está em João 19:21. E a condenação é essa: que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. A luz é Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo. Ele é a luz. Jesus é a luz do mundo. Por isso que ele diz:
Eu sou a luz do mundo. O mundo vivia em trevas, no pecado. O mundo vivia na perdição. Mas a palavra dele diz: Jesus Cristo, ele veio para salvar, mas os perdidos serão condenados. E a condenação é que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É o que acontece nos dias de hoje. Os homens preferem mais as trevas da prostituição, as trevas da cachaça, da bebida, das drogas. Vive nas trevas e vai querer ser salvo, que jeito? Porque no céu não entra imundícia, no céu não entra sujeira. Do lado de Jesus não vai ter imundícia, porque Ele é a luz, e toda sujeira vai aparecer diante da luz. E Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João 11:12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você está disposto de entregar a sua vida para Jesus Cristo? Hein? Está disposto a abandonar esse mundo maldito, condenado, jogado nas trevas do diabo, para viver com Jesus Cristo? Você está disposto a abandonar tudo para seguir Jesus? Ou você não está nem aí? Não está preocupado com a tua vida? Porque a vida aqui terrena vai acabar, mas existe uma vida eterna. Uns vão morar com Jesus Cristo, outros vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E aqueles que não andar na luz vão ser jogados nas trevas, no lago de fogo e enxofre, onde vai ser torturado eternamente. Está na hora de você mudar a tua vida. Está na hora de você se despertar. Está na hora de você se converter e seguir Jesus. Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo que tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Você vai dar conta do que você está fazendo. Você vai dar conta um dia que você está fazendo. Você vai prestar conta diante do tribunal de Cristo. Ou você abandona a tua vida de imundícia. Se você morrer na imundícia, você está perdido. Se você morrer agradando o diabo, você está perdido. Jesus Cristo, ele disse: você tem uma solução na tua vida enquanto você vive. Você tem ainda oportunidade enquanto você vive. Porque depois que você morrer, acabou. Já era. Não adianta que os parentes, ou que sei lá quem for, acender vela para você, rezar. Não adianta mais. Não tem
negócio de purgatório que você vai ficar purgando para você ser salvo depois. Não existe na Bíblia isso. É que puseram na tua cabeça que você vai ficar purgando. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Está lá em João 14:6. Somente Ele leva ao Pai. Jesus Cristo, o Deus vivo, que não está morto. Porque estão pregando aí um Jesus morto. Estão adorando um Jesus morto. Mas Jesus morreu e está vivo. Jesus está vivo, não está morto. E a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. Quem crê em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo de Deus. Mas quem não crê, tem um espírito maligno. Porque nosso corpo é um templo. É um templo onde tem que ser habitado. É um templo que é feito para a habitação do Espírito. Aquele que serve a Jesus Cristo, aquele que anda na luz, aquele que se converte dos seus maus caminhos, aquele que se arrepende, o Espírito Santo habita dentro dele. Aquele que se converte, o Espírito Santo habita dentro dele. Mas aquele que não quer saber de Jesus Cristo, vira as costas para a palavra de Deus, não para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, tem ódio quando fala de Jesus Cristo, não quer saber de ouvir a palavra, porque vive nas trevas. E a palavra de Deus, ela repreende, ela exorta. E o povo quer saber de exortação, quer saber de palavras que agradam os seus ouvidos. Mas eu não estou aqui para agradar o ouvido de ninguém. Estou aqui para falar do Evangelho verdadeiro e puro. E o corpo é a habitação do Espírito. Ou você dá uma oportunidade para o teu corpo ser habitado pelo Espírito Santo, ou será habitado pelo Espírito do diabo. A escolha é sua. Jesus Cristo já fez a parte dele. Agora é você que tem que fazer a tua parte. É você que tem que decidir para onde você quer ir. Existem dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Ninguém vai ficar no meio. Depois que Jesus Cristo ele voltar e levar a sua igreja, acabou tudo. Existem dois caminhos. O caminho das portas largas e o caminho da porta estreita. O caminho da porta larga é esse mundão, onde as pessoas fazem o que quer, vivem da maneira que quer, agradando sua carne, nas bebidas, nas drogas, no futebol, em shows mundanos, até crente, desagradando a Deus. Esses crentes modernos de hoje em dia, servindo mais o diabo do que a Deus, indo em shows mundanos. Esses crentes falsos acham que estão enganando Deus. É shows gospel que enriquece somente esses cantores. Diz que está cantando para Deus, está cantando para Deus nada. Está cantando para ganhar dinheiro.
Acorda, tu que dorme. Acorda enquanto é tempo. Acorda. Que Jesus Cristo está voltando, vai pegar esse mundo de surpresa. Jesus Cristo vai pegar esse mundo de surpresa. Enquanto você está envolvido nas coisas desse mundo, vai ser bem na hora que Jesus Cristo vai voltar. E vai te pegar na imundícia. Vai te pegar nas farras. Vai te pegar fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Assim como foi nos dias de Noé. O povo bebia, comia, casava, estava em casamento, vivia só na farra. E Deus mandou Noé fazer uma arca. E mandou Noé entrar, ele e sua família. 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E Noé pregava que viria um dilúvio. Ia matar todos. Mas o povo não acreditava. A mesma coisa nos dias de hoje. A gente fala da volta de Jesus Cristo, mas o povo não acredita. O povo não quer saber. Não dá ouvido. É do mesmo jeito daquela época. Não dava ouvido para mensagem, para pregação. E Noé pregava arrependimento. Arrependa, porque vão morrer. Mas não acreditaram. E Noé entrou naquela arca com a sua família e os animais. Cada casal de um animal, Deus mandou entrar naquela arca e os animais entraram. Os animais entraram na arca. Interessante é que até os animais ouviam a palavra de Deus. Os animais ouviam a palavra de Deus e obedeceu. E essa geração maligna, mesmo ouvindo a palavra de Deus, não dá ouvido. Não dá ouvido. Mas Jesus, naquele dia não vai ter misericórdia dos incrédulos. Então mais é para servir o mundo, com as suas práticas mundanas, na idolatria, do pecado, e não se preocupa de abandonar. Ai de ti. Vai ler as escrituras. Em vez de você ficar preocupado com o mundo, com as coisas que não prestam, vai ler as escrituras e conhecer Jesus Cristo para saber o que Ele quer que você faz para ter mudança de vida. Porque se você morrer do jeito que você está, seu destino é o inferno. É as trevas. É as trevas. Jesus Cristo, hoje Ele é o nosso advogado. Ele nos defende. Mas naquele dia Ele vai ser o juiz. Naquele dia Ele vai ser o juiz. E naquele dia não vai ter mais misericórdia. A misericórdia é hoje. É hoje a misericórdia. Porque naquele dia Ele vai ser o juiz. E aquele, a Bíblia diz, em Apocalipse 20, capítulo 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Tudo que nós fizermos está registrado.
no livro da vida. E a Bíblia diz: se aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Para que meu nome e o teu nome seja escrito no livro da vida, você tem que ter Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Somente Ele. Servir a Ele e seguir a Ele. Fazer a vontade dEle. Assim teu nome vai estar escrito no livro da vida. E se teu nome não estiver escrito no livro da vida, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não adianta você querer achar ruim comigo, acha com Deus. Vai brigar com Deus. Não é comigo. Briga com Deus para ver o que você vai encontrar. E a Bíblia diz, em Apocalipse 21, 8: mas os quantos tímidos, os incrédulos, aqueles que não acreditam na palavra, aqueles que zombam, aqueles que desprezam a palavra de Deus, os que não dão ouvido, tem uma lista aqui: os incrédulos, os abomináveis, os que acham ruim porque alguém prega, aqueles que acham ruim porque está me perturbando. É? Você vai ver o que vai te encontrar depois do dia da morte. Os homicidas, os fornicadores, aqueles que vivem fornicando, que vivem na fornicação, marido traindo mulher, sua esposa, fornicador, mulher traindo seu marido, fornicadora. Os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde como enxofre. O que é a segunda morte? Que todos vão morrer. Vai ter uma morte. O corpo vai voltar para o pó, para a terra, da onde saiu. E a alma, essa é eterna. O espírito volta para Deus, o fôlego de vida. Mas a alma, essa não morre nunca. A alma, ela vai ter que prestar conta. E a Bíblia diz que depois que Jesus voltar naquele grande dia, que ele buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. E diante do trono de Deus vai ter a separação dos bodes e das ovelhas. Os bodes é aquele que não dá ouvido, aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que zombam da palavra, são os bodes. Mas as ovelhas são aquelas que aceitam a palavra, se convertem e vivem para Jesus Cristo. Os bodes são lançados no lago de fogo e enxofre. E as ovelhas, que aqueles que obedecem a Jesus Cristo, vão viver eternamente com Ele. Quem é que você está sendo? É um bode ou uma ovelha? Jesus. Aceita Jesus. Tenha Jesus como teu Salvador. É a única solução que você tem para viver eternamente com Cristo. É viver uma vida santa, santificada. Fora disso, você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Eternamente ali, na tortura.
Teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Arrepende. Porque Jesus Cristo está voltando. Arrepende enquanto é tempo. Se converta. Porque Jesus Cristo está às portas. Porque vai vir dias difíceis. Você acha que está ruim? Se prepara que vai piorar. Vai piorar. Se prepara que vai piorar. Quem estiver pregando para você que diz para você que vai melhorar, é um mentiroso. São os mentirosos, falsos profetas. Que a Bíblia diz que vai piorar. Dias maus virão. Dias maus virão. Entrar pela porta estreita. A porta estreita que te leva a uma vida santa. Bem-aventurado aqueles que lê. Bem-aventurado aquele que medita. Mas bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus. Enquanto você vive, está respirando, conserta a tua vida. Conserta a tua vida enquanto você está vivo. Não adianta você achar que vai ter mais uma segunda chance. Porque em Hebreus 9, 27 diz assim: está ordenado o homem viver somente uma vez. Após isso vem o juízo de Deus. Está ordenado o homem viver somente uma vez, morrer somente uma vez. Após disso, segue-se o juízo. O juízo de Deus. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Conheça a verdade, que é a palavra de Deus. Não vive atrás de religião, porque a religião condena as pessoas. Todo tipo de religião é uma praga. Todo tipo de religião te leva para o inferno. Porque Jesus Cristo nunca teve religião. Se você achar dentro da Bíblia que Jesus Cristo tinha religião, mostra. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segue Jesus Cristo. Para de seguir religião. Religião é criada por homem, para ter lucros, para se dar bem, ganhar dinheiro. Vender todo tipo de coisa. Vende tudo para ganhar dinheiro. Vende até tua alma para condenação. Mas Jesus Cristo, Ele nos ama e quer nos salvar. Arrependa dos teus pecados. Se converta enquanto é tempo. Se converta enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está às portas. Os sinais estão acontecendo. Desperta tu que dorme. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E é o momento de viver uma vida de santidade. Porque Jesus Cristo
No céu não entra imundícia. No céu não entra sujeira. Por isso nós temos que limpar, ser limpo pela palavra de Deus. Pregar o evangelho puro e verdadeiro. Não pregar esses evangelhos falsificados que estão pregando hoje, dentro dessas igrejas. O evangelho para se dar bem na vida. Não querem pregar Jesus Cristo. Não pregam Jesus Cristo mais. Prega todo tipo de coisa, menos Jesus Cristo. E vão pagar um preço muito caro por isso. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para nos salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E que Deus possa te abençoar. E se converte enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos os irmãos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa e gloriosa que a obra do Senhor Jesus foi feita. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome santo de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos os irmãos. Ficam todos na paz de Jesus. Deus abençoe. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, comente. Deus abençoe a todos.